Bom, dando continuidade à matéria, vou fazer uma breve revisão sobre a matéria que foi dada na semana passada. Então, vou compartilhar para que a gente possa seguir corretamente o que foi dado. Bom, foi falado sobre as fases, né? Transtorno afetivo bipolar, as características, os tipos, a fase maníaca, os sintomas, a fase depressiva, né? Do que consiste essa fase depressiva, o tratamento, ok? Como uma doença pode estar totalmente ligada à outra, né? Quem tem síndrome do pânico geralmente vai ter depressão, e quem tem depressão possivelmente pode ter síndrome do pânico. Falamos também um pouco sobre a esquizofrenia e no que ela é caracterizada por uma fuga da realidade, né, bem como manias de perseguição, alucinações, entre outros. Também foi especificado que a esquizofrenia tem as suas subdivisões, como a paranoide, a desorganizada, a simples, a catatônia e a indiferenciada, tá? O transtorno de afeto bipolar é onde temos grandes picos de humor, né? Ou de total tristeza, onde eu deixei aqui para pesquisa de vocês, para quem tivesse essa curiosidade, me trazer o que era distimia, disforia, mania, né? Eutimia. Eutimia é uma serenidade, um contentamento no qual a pessoa não tem, mas ela demonstra. A euforia é uma alegria excessiva, um otimismo também excessivo, no qual a pessoa também não tem condições físicas e nem psicológicas para ter. A distimia é a depressão branda, porém com uma duração prolongada, tá? E a disforia é a ansiedade e depressão, tá? Então, deixa eu só aceitar aqui alguns alunos, deixa eu demitir. O resumo é um resumo tranquilo, assim, não tem muito o que ficar batendo na mesma tecla, mas se alguém tiver alguma dúvida, aproveita que eu estou voltando no assunto, isso pode ajudar. Pode se pronunciar, não tem problema, se alguém tiver dúvida, tá? Então, todas essas doenças mentais vai mexer com o aspecto neurofisiológico do indivíduo, na parte funcional, né? Na parte orgânica, e aí vai ter uma intensidade, ou aguda, né? Ou crônica. A aguda, geralmente, é a pior fase, porque é onde ele demonstra muita agressividade, se torna muito violento, tá? E fica totalmente fora da realidade. A crônica não, ele já está numa fase de relaxamento, onde ele está tomando medicação, e aí ele não vai ter muito risco para ele nem para a sociedade. Já entrou lá já, tá? As causas não têm uma causa definida, pode estar relativamente ligada à hereditariedade, porém eles não têm tanta certeza se é mesmo hereditária, e também eles descartam a questão de uma transmissão de pai para filho, tá?
Mas ainda eles levantam essa hipótese, né? Que tem-se a hereditariedade de uma importância relativa, né? Mas ainda não foi comprovado totalmente que é a questão hereditária, tá? É que quando a gente vê um esquizofrênico, a gente pensa, opa, deixa eu conhecer o pai e a mãe desse indivíduo, né? Mas não é 100%, tá? O diagnóstico da esquizofrenia é feito pelo especialista, né? Da doença, não tem nenhum tipo de exame de laboratório para identificar, né? Sim, ele pode fazer alguns exames, mas para descarte de outras doenças, não para diagnosticar a esquizofrenia. Dentre todas as doenças mentais, a esquizofrenia é a que tem mais perigo para a pessoa e para os que convivem, devido aos surtos, né? Então, ela deve ser controlada. Tem cura? Não. Tem tratamento? Cura não tem. Ok? Aí depois eu passei pela epilepsia. Certo? A epilepsia é uma doença do sistema nervoso que provoca súbitas e breves, repentinas, atividade cerebral, tá? Até mesmo desorganizada. Os sintomas são aquelas crises onde a pessoa vai se debater, onde ela pode ficar até inconsciente, e nessa crise ela pode ter até lesões graves a nível cerebral, tá? Também foi falado da assistência de enfermagem durante uma crise, tá? Então, é importante que não se introduza nada na boca, que levante o queixo para que o ar passe melhor, afrouxe as roupas, nunca segure a pessoa, não dê tapas, não jogue água sobre ela. Então, assim, são coisas básicas, mas que é bom a gente sempre estar relembrando o que pode e o que não pode ser feito durante uma crise, tá? Aí permeamos também pelo mal de Alzheimer, né? Passamos pelo mal de Alzheimer. É uma doença progressiva, irreversível, que afeta o cérebro, tá? Professora, e a pessoa pode ter uma doença como esquizofrenia e Alzheimer? Sim, ela pode, claro. Pode estar, o indivíduo pode levar as duas durante sua vida? Infelizmente pode, tá? Alzheimer, ele acomete mais os idosos? Sim, acomete mais os idosos. Mas pode acometer pessoas mais jovens? Pode sim. Alguns estudos demonstraram que pessoas na idade de 40 a 50 anos desenvolveram Alzheimer. Não se sabe como, nem porquê, mas desenvolveram. Tá? As causas também não são específicas, né? Não se sabe a causa. Eles falam que é uma doença genética, mas que não tem cunho hereditário, então não passa de pai para filho, diferente da esquizofrenia, que eles afirmam que pode vir a ser não ser genético, mas ser hereditário. É uma coisa meio complicada isso. É que, na verdade, toda doença tem que ter um porquê, né? E às vezes não se acha o porquê, então eles deixam meio que no ar que pode ser que seja a causa, mas certeza eles não têm. Na verdade, o cérebro, ele é um grande mistério, né? Os tratamentos, então vai ter o aspecto comportamental da doença, onde o indivíduo ele vai ter que tomar medicação para o resto da vida, né? E não tem cura, né? E o cérebro ele vai sofrer desequilíbrios químicos, enfim, em todas as fases do Alzheimer, ele vai apresentar sintomas, tá? Até o fim da vida desse indivíduo, tá? Bom,
Aí já entramos com o alcoolismo. Se ninguém se manifestar, eu entendo que ninguém tem dúvidas sobre o que foi dito, tá? Sobre as questões, alguém tem dúvida? Todos conseguiram fazer? Bom, os que tiveram dúvida também me procuraram e eu respondi na medida do possível, tá bom? Mas assim, o que é importante vocês saberem? Quem não for trabalhar com paciente psiquiátrico, né, em clínicas de psiquiatrias ou no setor de psiquiatria, não tem jeito. Em algum momento vocês vão enfrentá-los, num pronto-socorro, numa unidade, e vocês precisam entender e diferenciá-los. Poxa, eu tenho que diferenciá-los? Sim. O seu comportamento frente a um paciente com saúde mental reduzida tem que ser diferente. Você precisa ter uma abordagem objetiva, clara, firme, não fazer nenhum tipo de promessa que você não possa cumprir, não barganhar com ele em momento algum. E em todo aspecto, mostrar que você é o profissional, você que está no comando e ele é o paciente. Porque se ele entender a sua fragilidade, é aonde o tratamento vai por água abaixo. Porque o tratamento do paciente com a saúde mental debilitada, ele consiste numa parte terapêutica e que é dia a dia, não é só do psiquiatra, não é só do psicólogo, não é só da assistente social, não é só do terapeuta. É principalmente da enfermagem, porque é a enfermagem que vai estar dia a dia com esse paciente. Então, ele precisa entender essa abordagem e você precisa entender que ele é um paciente diferenciado, sim, mas que ele é um paciente. E como todo paciente, ele tem que se portar como tal, mas você precisa mostrar isso para ele, diferente do outro, que de uma abordagem diferente, ele sabe porque ele está internado. Às vezes ele tem a recusa dele, mas ele sabe que ele vai fazer o tratamento, vai ter alta e vai embora. O paciente com distúrbio mental, né? Ele não tem esse pensamento. O pensamento dele, a gente nunca sabe ao certo qual que é, tá? Por isso que antes de ingressar dentro de um setor de psiquiatria, geralmente é escolhido mais homens do que mulheres, porque podem vir a ter agressões físicas, os surtos, eles são acompanhados de agressividade e violência, e se tem um treinamento específico para cuidar desses pacientes, tá? Então, por mais que vocês tenham subsídios de teoria, a prática vai ser no dia a dia. E talvez não seja da melhor maneira possível, tá? Outra coisa, eles gostam de desafiar. Cuidado, não caia na deles. Não dê as Oi. costas. Oi, tá. Ah, sim, é a coisa, né? A máscara? Tenta Tá. centralizar o cuidado específico para cada paciente, tá? E não subestime, jamais. Eles têm um poder mental incrível de inteligência e de ruindade. Então, eles são frios, calculistas e super inteligentes, na sua grande maioria, tá bom? Então, agora aqui. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Não entrou. Então, o alcoolismo, ele realmente é um conjunto de problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool. Eu acho que o alcoolismo não tem muita novidade. O que vocês precisam entender? Que é considerado alcoólatra a pessoa que faz uso do álcool durante 12 meses, aquele álcool traz uma dependência para ela e que se em algum momento eu retirar aquele álcool daquela pessoa e ela demonstrar falta, né, a abstinência por ele, isso considera ele um dependente, isso considera ele um alcoólatra, tá?
Então, dentro do alcoolismo vai ter a dependência, que é a intoxicação por álcool, a síndrome amnéstica, que é a perda restrita de memória, eles realmente ficam com a memória ruim, ou até perde a memória, demência, alucinação, delírios de humor, distúrbio de ansiedade, distúrbio sexual, do sono e outros distúrbios inespecíficos. E, por fim, o pior, que é o delírio tremens, que pode ser fatal. É muito comum atender esse tipo de paciente em pronto-socorro, né? Pacientes alcoólatras. Muitos funcionários não gostam de dar atendimento para esse tipo de público, alcoólatra, né? Porque o alcoolismo, ele vai trazer problemas psiquiátricos, tá? Ele vai derreter, vai comer a cachola, vai comer o cérebro do indivíduo, né? A sinapse não vai ser perfeita, vai ser tudo desorganizado. Então, ele vai desenvolver algum problema psiquiátrico, ou vários. Então, como manipular, né? Como agir com esse paciente? Difícil, é bem difícil. Por isso que existem as clínicas para dependentes químicos, entre eles os alcoólatras. Então, o alcoolismo ele vai trazer prejuízo para a pessoa, para a família, vai expor a pessoa ao perigo se ela dirige ou se ela manipula máquinas perigosas, enfim, vai destruir a vida da pessoa, tá? A dependência do álcool, eu já falei que são 12 meses seguidos, né? Tem que preencher o critério, né? A pessoa vai beber, e tanto faz como tanto fez, né? Ela não vai sentir nada. Os sintomas de embriaguez não vão ser tão fortes. Então, ela vai tomar o álcool, mas ela não vai ficar grogue de início. Para ela ficar grogue, vai demorar muito. E se eu retiro o álcool da pessoa, a pessoa fica doidona, né? Ela vai apresentar sudorese excessiva, o pulso vai ficar acima de 100, ela vai ter tremores nas mãos, a insônia, náusea, vômitos, agitação. Então, todos esses sintomas aqui são ansiedade, convulsões, alucinações, são sintomas de uma pessoa que está em abstinência, tá? Então, a abstinência não é só o fato de estar sem álcool, é o fato de estar sem álcool e apresentar esses sintomas, ok? Apesar do álcool tratar a abstinência, o tratamento de fato é feito com diazepam, tá? Então, assim, como assim tratar com álcool? Vamos dizer que eu sou alcoólatra e eu tô fazendo um tratamento. Aí o psiquiatra percebeu que eu tenho uma abstinência com sinais, assim, relativamente fortes, que podem me levar até delírios tremens. Então, o que ele faz? Ele me dá uma dose de álcool, eu bebo, e aí eu fico legal. E continuo o tratamento. Mas não é uma medida muito boa, mas alguns tomam isso como um tratamento. O certo é o diazepam, tá? Ou outras medicações que forem indicadas, né? E ver também como que o meu organismo vai reagir, que às vezes nem ao remédio ele reage bem, somente ao álcool, infelizmente. Tem paciente que é só mesmo com a bebida, tá? Então, aonde que a abstinência se torna grave? Ela se torna grave do terceiro episódio em diante, geralmente. Não existe uma regra, mas geralmente é, tá? Então, depois de 6 a 48 horas da última bebida, ela pode desenvolver o quê? Os tremores, a insônia, a irritabilidade, né? E o surgimento do delírio tremens, que é neste estado que o paciente ele vai apresentar alucinações, convulsões, né? O estado mental dele fica totalmente fora de si, tá? E é aí que ele pode vir a falecer, tá
bom? Por isso que o alcoólatra, ele é atendido no PS, ele sempre vai ser atendido, ele pode estar sujo, ele pode estar com a roupa rasgada, ele pode estar xingando, cuspindo, não importa. Nós, profissionais, temos que entender que ele está numa situação difícil, ele está numa abstinência alcoólica e que essa situação orgânica, né, física, mental, orgânica, fisiológica, né, por decorrência da falta do álcool, pode levar ele à morte. Então, nós, como profissionais, temos o quê? Que impedir essa situação. Difícil? É difícil. Quando vocês pegarem o primeiro paciente de vocês em crise, vocês vão lembrar dessa aula, tá? Mas, infelizmente, vocês vão ter que passar para entender o que é um indivíduo com abstinência. Ok? Então, nos delírios trêmulos, é a forma mais intensa e complicada da abstinência, é um diagnóstico específico em psiquiatria que designa um estado de confusão mental. Então, a pessoa não sabe onde está, não sabe que dia que é, ela não fala coisas inteligíveis, ela tem uma fala desorganizada, ela está fora de si, né? Como eu já havia dito. É uma condição fatal, principalmente nos dias quentes e nos pacientes debilitados. A fatalidade, quando ocorre, é devido ao desequilíbrio hidroeletrolítico do corpo, né? Então, a pessoa está, no caso, é um dia quente, a pessoa já é diabética e hipertensa, além de alcoólatra, né? E está... Ai, como é que é o nome, gente? Desidratada, tá? Isso gera um desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, não tem sais minerais suficientes no meu organismo, não tem glicose o suficiente, não tem sódio, não tem potássio, né, que são os minerais. Então, obviamente que eu vou praticamente entrar no coma. E acabou. Vai ao óbito, tá? Esse paciente é um paciente recorrente? Sim. Então, uma semana ele pode estar lá no PS, na outra ele voltar e bater cartão lá. Pode ser que ele venha a melhorar e pode ser que ele venha a falecer. Tá? Intoxicação pelo álcool. O estado de intoxicação é simplesmente conhecido como embriaguez, que normalmente é obtida voluntariamente. Então, como? Então, eu vou me intoxicar porque eu quero. Eu bebo uma quantidade que o meu organismo não aguenta e eu fico intoxicado, tá? Então, eu posso ter uma fala... a alteração é uma fala arrastada, eu fico com a questão motora ruim, né, descoordenada, não consigo andar direito, os meus olhos ficam oscilando, enfim, coisa de bebum bobo, que bebe um pouco a mais e fica nesse estado de intoxicação. Isso pode passar? Claro que pode, desde que seja interrompido, né? Pode trazer prejuízos? Pode, claro, naquele momento. Não vai trazer. Depois que passa essa intoxicação, a pessoa volta ao normal, tá? Uma pessoa muito embriagada geralmente encontra-se numa situação porque quis. Uma leve intoxicação em alguém que não está habituado é aceitável por inexperiência, mas não no caso de alguém que conhece seus limites. Isso é difícil você colocar um porquê. Porque a gente não conhece a pessoa, então eu não conheço aquele indivíduo que está entrando no PS, eu não sei o que motivou ele beber, eu não sei se ele é inexperiente e também não me importa. O que me importa é cuidar, tá? Se ele não gostou da experiência, provavelmente ele não vai repetir a dose. Se ele gostou, ele vai repetir a dose, né? Ô, Pro, Oi? deixa eu te perguntar. Essa intoxicação pelo álcool é os mesmos sinais de uma Fala pessoa um pouquinho mais alto. Bêbada? É a pessoa bêbada. Mas Cortou. como que a gente consegue identificar que ela está intoxicada? Que ela tá com intoxicação? Então, Isso. Ela só vai apresentar o quê? Uma fala arrastada, ela não vai conseguir andar normalmente, né?
ela não vai conseguir deixar os olhos fixos, e a estabilidade no andar. Então, vamos supor assim, uma pessoa que toma 4 garrafas, ela já está intoxicada. Já vai. Entendeu? Então, a Entendi, mas muitas intoxicação, vezes ela é dá pra diferente da confundir abstinência. só... Mas muitas vezes dá para confundir só com uma pessoa bêbada. Não, a pessoa bêbada é um linguajar popular. A intoxicação pelo álcool, vou te dar um exemplo. Vamos dizer assim, eu passei num concurso e tô muito alegre. Aí eu vou e tomo 4 garrafas de cerveja e misturo com vinho. E aí eu começo a ficar inconsciente. A minha fala fica arrastada, eu não consigo ficar de pé. Isso já é intoxicação. Aí o que vai acontecer? O médico vai pedir para vocês, enfermagem, correr um soro glicosado ou glicofisiológico, né? Glicose com fisiológico, e me observar. Aí você vai ver que depois de meia hora, no máximo, eu já vou estar voltando ao meu normal, entendeu? Isso é uma intoxicação. Vou urinar bastante, né? Mas não vou passar disso. Diferente do abstinente, da pessoa que está com abstinência. A pessoa que está com abstinência, ela fica totalmente fora de si. Ela treme, ela não fala coisa com coisa. Geralmente ela é uma pessoa que tá suja, as vestes estão sujas porque ela bebe todos os dias, o cabelo não tá arrumado, ela tem alucinação, ela tem vômito, ela tem convulsão, é diferente. E ela não vai entrar sozinha, geralmente, no PS. Geralmente ela vai entrar com alguém, e esse alguém vai contar o relato dela, tanto na intoxicação pelo álcool, tanto como na crise de abstinência. Na crise de abstinência, geralmente vocês já conhecem esse paciente, já é paciente antigo, né? Então ele vai ter um histórico. É diferente, a intoxicação pelo álcool é uma coisa, e o indivíduo alcoólatra que está em abstinência é outro. É totalmente diferente. É muito fácil de identificar. Professora, frente a essa intoxicação, ela pode levar, por exemplo, a um coma? Pode. Alcoólico? Pode sim. Aí como que a gente identifica os sinais? Então, que a pessoa está nesse coma alcoólico. Vocês vão observar os sinais vitais clássicos: pulso, temperatura, pressão e nível de consciência, tá? Então, se o médico prescreveu, já tá tomando soro, já tá quietinho ali em repouso, e passou meia hora, 40 minutos, e nada desse paciente voltasse, vocês têm que chamar o médico para uma nova avaliação, entendeu? Então, o nosso critério não é de diagnosticar, e sim de observar os sinais e sintomas e passar para o médico. Então, você observou que ele não está voltando o sentido dele, né? Na fala, no equilíbrio, na cor, né? Então, você tem que olhar a cor desse paciente, se ele tá pálido, se ele tá com a pele pegajosa, se ele tá com sudorese intensa. Então, se ele tá voltando ao seu estado de normalidade, ok. Se ele continua em declínio, o médico tem que ser chamado. Que aí, dessa intoxicação alcoólica, ele já tá indo para uma outra fase. Boa sua pergunta. Então, é a enfermagem que tem que observar. Mais alguém? Entendi. Entendeu? Não? Então, vou continuar. Então, a síndrome amnéstica, os álcools pesados, em parte 10%, desenvolvem algum problema de memória. Então, aquela conversa que bêbado não esquece é mentira. Bêbado pode esquecer, né? Que no caso não é bêbado, é o alcoólatra, é a pessoa que realmente tem problema com álcool.
Há dois desses tipos. A primeira é chamada dessa síndrome de Wernicke, esse nome aí alemão que eu não sei, né? E a outra, Nem a professora sabe. a outra é demência alcoólica, né? A SWK. Parece que é alemão esse troço, que eles bebem bastante. A SWK é caracterizada por descoordenação motora, movimentos oculares rítmicos, como se estivessem lendo. Quando o olho fica assim, ó. E a paralisia de certos músculos oculares, provocando algo parecido com o estrabismo para quem antes não tinha nada. Então, o nível de álcool nesse indivíduo foi tão forte e mexeu com a parte da memória. Lindinha, né? Porque o nosso cérebro ele tem a parte da memória. Daqui a pouco vai acabar a reunião, tá, gente? Aqui apareceu a ampulheta. E a ponto de mexer com a parte motora dos movimentos oculares, tá? Mas isso é em 10% dos casos, tá? Também vai mexer com a parte mental desse indivíduo, ele pode ter prejuízos com a memória recente. Enfim, a vida desse indivíduo vai ficando cada vez pior, ele vai ter uma ausência de vitamina B1, que é a tiamina, tá? Por isso que muitas das vezes, quando eles estão internados, eles tomam soro com tiamina, quando tem, né, disponível, né, no hospital, porque a tiamina, ela ajuda na memória, tá bom? Os sintomas neurológicos acima citados são rapidamente revertidos com reposição de tiamina, né? Mas o déficit da memória podem se tornar permanente. Então, uma vez que ele tem um problema na memória, não é a tiamina que vai voltar a trazer aquela memória. Não, uma vez que teve a lesão, acabou, tá? Agora, se de repente eu sou alcoólatra e fico tendo aqueles relance de falta de memória, e aí eu tomo um sorinho de tiamina e fico legal, ótimo, ótimo para mim, né? Mas não vai me tirar daquela situação. Eu vou continuar ainda tendo as perdas, porque eu não paro de beber, tá? Então, quando fala que o cérebro do bêbado fica cozinhado, é verdade, fica cozido, é verdade. De certa forma, ele é cozido, não de uma forma pejorativa, mas não vai ter sinapse, o álcool vai impedir e vai ter uma desorganização ali e vai trazer prejuízos para a vida dele. E pode trazer até demência, tá? E a síndrome demencial alcoólica, ela está assemelhada ao Alzheimer, tá? No uso excessivo e pesado e prolongado do álcool. Então, o uso excessivo e prolongado do álcool pode trazer demência, ok? A personalidade da pessoa também vai mudar, os julgamentos, conceitos, tudo, tá? Essa síndrome com esse nome lindo aqui, ela pode trazer essa demência alcoólica, tá? Quem nunca viu uma pessoa alcoólatra que é demente? A maioria de vocês já viram, ou enfrentaram, ou enfrentam até casos familiares, né? Não é uma situação legal, né? Mas precisa ser enfrentada, tá bom? Então, eu vou encerrar por hoje a parte do alcoolismo. Se alguém tiver dúvida, pode falar, tá bom? Quem não tiver, é hora de dar tchau. Tudo bem? Posso encerrar? Pode. Pode. Então, tá bom. Então, até mais. E tenham paciências com os alcoólatras, porque não é fácil. É verdade. Um beijo, tchau. Beijo, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.
Como é que eu vou encerrar essa reunião? Pronto. Terminei.